que aconteceu? É, depois de alguns anos eu entendi como foi a história, tá? Porque eu gosto muito de história de bastidores. Depois que Cavaleiros acabou, a Manchete ficou órfã. Porque Cavaleiros foi. Não, Cavaleiros foi um negócio absurdo. Audiência. Tinha dias que eles batiam a sessão da tarde da Globo de longe. Então a Globo teve muito trabalho com, com Cavaleiros e o pessoal da Globo chegou a admitir para o Eduardo Miranda uma vez. Quando ele chegou para trabalhar lá, eles disseram: Olha, você deu muito trabalho para a gente, viu? Eles admitiram pro Eduardo depois. Aí o que é que aconteceu? Como a Manchete não queria deixar a peteca cair, eles começaram a ir atrás de outros animes parecidos para manter dentro da grade. Aí um monte apareceu. Apareceu Shurato, que é cavaleiros na religião budista, basicamente. Aí teve também Samurai Troopers, que é basicamente cavaleiros versão samurai. Teve o Hakusho, que veio ali em 97, mais ou menos. Aí teve Sailor Moon. Aí Rayat veio no SBT, então não conta. Teve Ó, aqueles campeões também, que não fala grandes Super coisas. Campeões. Super Campeões. Que se não tiver ainda QG Clássico, eu não lembro, o Maurício, me corrija se eu estiver errado, mas se não tiver QG Clássico ainda, vale a pena. Ah, tivemos. Acho que tivemos foi em novembro. Novembro ou dezembro. Foi Super, Cam- novembro ou setembro. Tem que olhar aqui na lista. é. Super Campeões é bem legal também. Fez um sucesso danado porque era época de Copa, né? Sim. Ó, Botan representa o psicoponto, a guia da alma, ponte entre consciente e inconsciente, a transição entre vida e a morte. E Koema é a burocracia do além, é o sistema que tenta organizar o caos da existência. Ele é infantil, inseguro e limitado. Até o divino é institucional é imperfeito. Cara, resumiu tudo. O Coema é realmente a burocracia, porque o que o coitado tem que lidar de papel pra carimbar, meu Deus do céu, dá pena. E eu morro de pena do Jorge São Tomé. Ô, diabo! O Senhor coitado do Coema, senhor Coema. o cara sofria. Não só ele, como as guias espirituais dele também, né? A Botante, Sofria. E eu que acho é uma outro tópico que eu acho. pena. Eu acho uma pena que não tem o Jorge no mangá. Nossa, o Jorge é um dos melhores personagens, na minha opinião. Não, ele rouba a cena no anime. Ele é, né, Nossa, ele é definitivamente uma das melhores coisas. um alívio cômico, né, pra gente. Demais. Né? Ele e o Kuwabara. A Meu, mas Botan. O que falar da Botan, né, cara? Ela é outra personagem que eu até coloco meio que em pé de igualdade com a Keiko em relação à importância na série, porque, cara, ela é a guia do Yusuke, basicamente, então ela tá ali sempre. É ela quem serve de ponte entre ele e o Koema, né, no começo. Então ela aparece sempre, ela tá sempre ali presente. Tanto é que a Keiko tem ciúme dela no começo, Pois é, né? E antes as de ela duas são juntas, né? Pra caramba. É, antes de a Keiko saber, né, tudo que estava acontecendo, porque aí depois a Botan explicou tudo e tal. Aí elas viraram amigas inseparáveis, quase irmãs, basicamente, as duas. Né? E o que eu achei ótimo, porque as duas têm uma química absurda, elas duas como personagens. E a Botan, ela tem muito recurso. Porque como ela trabalha há muitos anos no mundo espiritual, ela conhece muito lá, ela tem muito recurso, ela tem muitos contatos, né? Então ela era um baita, né? Uma baita ajuda assim para o Yusuke. É uma pena que depois ela perdeu um pouco da importância, né? Depois que juntaram os quatro. Mas ela continuou sendo aquele apoio, né? Não só apoio moral, como também muitas vezes assim aquela aquela âncora no sentido de lembrar de todo o processo no mundo espiritual e tudo mais. O Yusuke ele é um cara privilegiado porque ele tem duas âncoras. Ele tem a âncora terrena, que é a Keiko, e a âncora espiritual, que é a Botan. Pois é.
A Keiko na Terra, ela já é mais durona, ela não chora por quase nada, e a Botan já é um pouquinho mais emotiva, né? Tanto é que É, a Botana é mais menina. saber o porquê, né? O porquê disso. É, a Botana é Mas mais menina, digamos Mas você assim, né? sabe, quantas vezes. Ó, eu vou falar o seguinte: quantas vezes, mesmo a Su, quando, antes de voltar para a equipe, a Su não vai lá. Parício, você tá fazendo isso daqui. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo, você precisa conversar. Vem aqui e conversa. Pô, quantas vezes a Su me deu um puxão de orelha? várias. Eu Esses são os tentava, melhores amigos que a gente pode ter. Aquele que dá puxão de orelha quando a gente faz merda. tipo, eu conheço o Maurício tem 12 anos. 12 anos. Pois 12 é, anos, e já outras broncas minhas também. pois é. Só pra você ver. Não, e a Botan também dá bronca no Yusuke, viu? Quando Ixi, necessário, ela puxa a orelha dele. a Keiko é mais bronca mesmo. É, porque a Keiko ela conhece o Yusuke há mais tempo, né? A Botan é mais nas coisas ligadas ao mundo espiritual. Aí Uma coisa que eu fui gostar da Botan foi quando ela leu a ficha do Yusuke falando que ele era burro. é, atrevido, não sei o quê. Além disso, ela é ladrão e burro. Nossa, foi até bom você ter morrido. Né? Com aquela Agora voz eu vou falar. sensacional da Miriam Fisher. Adoro a Miriam. Ficou perfeita. E, Perfeita pro gente, personagem. vocês E estão vendo até o canal? Se hoje. inscreva no canal, dê like, doe live pix, doe pix pro canal. Por causa que é o único canal nerd que tem live todos os dias. Opa, só o criador da live pode acrescentar enquetes, não aparece ferramenta para moderador. Ah, tá. Aí eu tenho que ver como conseguir organizar isso antes. É, beleza. Aqui, Isso aí não tem problema. Então, é o seguinte, né? Tenta digitar no chat e ver quem vai responder, né? sim. É, uma ideia. Aqui, Das maneiras que tem, né? Se você não consegue colocar o Forms e não consegue colocar enquete, coloca digitado mesmo. aqui. Riei é a sombra pura. Riei representa o ódio, o trauma, a sobrevivência. É o que o Suki poderia se tornar, sem redenção. Kurama é o intelecto controlado. Ele é racional, estratégico e frio, mas também equilibrado. Ele é a mente dominando o instinto. Os Os meus dois dois favoritos. poderosos. Os Ai, meus Kuraminha. dois favoritos. Suspeita pra falar do Kurama, né? É a nossa Kurama aqui, né? Pode mandar ver, Suelen. Pode mandar ver. Bom, a respeito do Kurama, ele tem as duas formas dele, né? Ele é tanto o Shuichi Minamino, né, que é um humano, quanto a forma do Yoko, que é um Yukai. Só que é o seguinte, ele na forma terrena dele, ele é mais carinhoso, ele é apegado com uma mãe dele, né, que é a dona Shiori, né, o nome Shiori. da mãe. Shiori. Ela A mesma. Shiori Minamino, que tratou ele como se fosse o filho dela mesmo, e realmente, ele na forma terrena, ele é o filho dessa moça. Ele já tem mais a afetividade mesmo, né, das pessoas quando tem a mãe, né? Ah, minha mãe Uhum. querida, vai querer tratar essa pessoa, vai querer defender essa pessoa para sempre. E ele é muito, digamos assim, que amigo das pessoas também. Tanto é que ele fez até amizade com o Yusuke, conseguiu amizade com o Riei, que é um cara cabeça dura pra caramba. Nunca pensou em ter amizade na vida, ele era muito na dele. Tipo, não gosto de amizade, eu quero manter distante. Beleza, é o ponto de vista do Riei, mas o Kurama, com as habilidades dele, conseguiu conquistar isso do Riei. Conquistou a afetividade do Riei. Querendo ou não, o Riei é o best friend do Kurama. E outra coisa também sobre o Kuraminha, né, meu teteio, é porque ele é, digamos assim, que o poder dele são as rosas e ele tem o chicote de rosas também. Tanto é que eu considero ele como sendo um botânico do Yu Yu Hakusho, né? Porque ele faz a chuva de rosas, lá, a chuva de pétalas. O chicote dele é feito com ramos é de uma roseira mesmo.
um dos ataques principais dele é uma rosa. E se contar também quando ele tá na forma do Kurama Yoko, o que que é? Ele transforma aquelas mimosas das trevas, ao meu ver, são dracenas, uma árvore de dracena. E se você for olhar o formato das folhas, é igualzinho. Que bom que funcionou, KV. Respondem Show. a enquete, depois, se der, alguém encerra a enquete para mim, que eu tô Opa! Tá Inclu- vendo? inclus- inclusive boa, porque eu realmente queria. Faz tempo que eu tenho essa curiosidade de saber quais são especificamente as plantas da vida real que mais se aproximam das que o Kurama invoca Então, no se ele torneio e tal. mimosa é uma planta diferente. Mas tem a dracena, que é totalmente o aspecto daquela que ele invoca lá quando ele vai fazer as mimosas das trevas na época do Carazo. Sim, sim. E logo a gente vai chegar nesse arco, tá? Que por enquanto é só até o Suzaku. Suzaku. Mas quando a gente entrar lá, vocês vão entender o porquê. Uhum. Uhum. Olha, Sim. E você eu sabe não o que, só, eu não só assino que podemos embaixo. falar? é, eu não só assino Fala aí. embaixo no que a Suelen falou, como na verdade eu reforço dizendo que não só o Riei é o melhor amigo do Kurama, o contrário também. O Kurama é o melhor amigo do Riei. É porque os dois confiam no outro. Eles se conhecem há muitos anos. O Kurama era jovem, era jovenzinho, o cabelo dele era até curto quando eles se conheceram. Ele devia ter o quê? Uns 10 anos quando os dois se conheceram. 9 por Então ele aí. já tem. Então a amizade deles vem de muitos anos, né? No OVA, que saiu mais recentemente, mostra como eles se conheceram e tal. E eles já atuaram juntos já naquela época, então eles já tinham um entrosamento muito grande. Mas lógico que tem as diferenças entre um e outro, diferença de opinião, essas coisas todas. Mas no geral eles se dão muito bem. E o que que acontece? O Kurama ele é de longe o personagem mais inteligente de toda a série. Toda. O Kurama, ele é. Eu esqueci de uma coisa: o Kurama, ele é estratégico. Ele Isso, não dá um ponto sem nó. exatamente. Porque o Kurama ele não é só estratégico no sentido teórico, como no sentido prático também. Porque o que que acontece? Ele, dos quatro, ele é o que mais consegue improvisar nos combates. Porque o Yusuke ele é muito criativo nos combates, o Kuwabara também ele é muito criativo, mas o Kurama ele consegue superar todos os três nesse aspecto. Porque ele consegue reverter até uma ferida que ele tem em uma arma contra o seu oponente. A gente vai ver muito isso ao longo do anime também, do mangá. Mas, e assim, ele é uma pessoa muito carinhosa. Ele é o que que acontece com relação à mãe dele? No anime isso fica bem sutil. Mas no mangá a relação dele com a mãe é ainda mais desenvolvida e é ainda mais profunda. Por quê? No anime ele só pincela, ele só menciona, mas no mangá aparece a cena de por que o Kurama ele não, porque assim, o plano do Kurama era assim que eu tivesse a idade, ele deixaria a mãe dele, a Shiori. Ele deixaria a Shiori à própria sorte. Sim, Só aí ele que investiria no Gyoko dele para sempre, né? Abandonaria a fase Shuichi para ficar só com a Yoko. é, Essa é a só ideia que o que é que dele. acontece? Em um determinado momento da infância dele, ele estava em casa, né? Momento normal de família. Qualquer um coloque aí no chat se vocês já passaram por uma situação pelo menos parecida com essa. O Kurama, ele estava, a mãe dele estava fazendo almoço, lavando a louça, enfim, fazendo as coisas na cozinha, e ele pegou uma cadeira para pegar uma jarrinha de biscoito para comer no armário de cima, né? Quem nunca? Só que ele se desequilibrou, né? E ele ia cair. Aí o que que acontece? A mãe dele, sem pensar, olha só,
a Shiori nem pensa duas vezes. Ela simplesmente derruba, solta os pratos que ela estava lavando e se joga para pegar o filho para impedir que ele caísse. Quando ela consegue, aí ele vê que tá bem e tal, aí ele olha para ela e aí ela pergunta: "Você tá bem, Shuichi?" Quando ele olha, os braços dela praticamente quase dilacerada a pele Au. dos dois braços. E os cortes nunca mais sararam. No mangá isso fica bem explícito. Então o Kurama, ele se sentiu culpado, porque ele trouxe para a mãe dele, indiretamente, uma ferida da qual ela nunca